vida ensina a gente de um jeito que ninguém ensina. Às vezes, a dor vem para abrir nossos olhos, mostrar quem realmente está do nosso lado. E foi assim que descobri da pior forma que quem a gente mais confia pode ser quem mais nos destrói. Essa história não é só minha, é de muitas mulheres. Então preste atenção, porque o que eu vivi pode servir de alerta para você. Antes de começar, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? Quero saber até onde minha voz está chegando. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Aqui eu compartilho relatos reais, histórias de vida que emocionam, ensinam e fazem a gente refletir. Ativa o sininho e fica comigo até o final, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Meu nome é Francisca e hoje sou uma avó cheia de histórias para contar. Mas o que eu vivi, minha filha, não foi fácil. Tudo começou há muitos anos, em 1952, no interior da Bahia. Eu tinha 19 anos quando casei com Antero, um homem respeitado na cidade. Meu pai, seu Geraldo, e minha mãe, Dona Lourdes, ficaram felizes. Eu achava que tinha encontrado o homem da minha vida. A gente morava numa casinha simples, mas aconchegante. Antero trabalhava como feirante e era bem visto por todos. Eu me orgulhava de ser esposa dele. Meu maior tesouro era nosso filho, Vicente, um menino esperto de 4 anos que enchia a casa de alegria. Mas naquela época, mulher tinha que obedecer o marido. E eu, boba que só, fazia tudo para agradar o meu. Minha irmã Beatriz... Beatriz sempre foi a mais bonita da família. 2 anos mais nova do que eu, tinha um rosto delicado e cabelos longos, negros como a noite. Todos elogiavam sua beleza e ela sabia disso. Desde menina, gostava de chamar atenção. Mas eu nunca imaginaria que o maior golpe da minha vida viria dela. Eu achava que éramos unidas. Mas sangue nem sempre significa lealdade. A vida seguia seu rumo e eu não desconfiava de nada. Antero trabalhava muito, saía cedo e voltava tarde, sempre com um cansaço que eu entendia como esforço. Beatriz, solteira e sem pressa para casar, estava sempre por perto, ajudando minha mãe ou vindo me visitar. Mas com o tempo comecei a notar algo estranho. Um olhar trocado aqui, um riso abafado ali. Mas eu ignorava. Eu confiava. Foi minha melhor amiga, Rita, quem primeiro me alertou. Francisca, abre o olho, mulher. O jeito que Antero olha para Beatriz não é coisa boa. Eu ri. Disse que era bobagem. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Será que eu estava vendo demais onde não tinha nada? Antero e Beatriz sempre se deram bem. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais sentia um aperto no peito. Teve um dia que me marcou. Era um sábado quente. Eu fui na feira ajudar minha mãe e quando voltei, vi de longe Antero e Beatriz na cozinha, rindo, cochichando. Quando me viram, se afastaram rápido demais. Meu coração deu um salto no peito, mas eu, boba, engoli seco. Eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas aquele dia foi o primeiro sinal de que minha vida ia desmoronar. Naquela noite, me deitei ao lado de Antero, mas o sono não veio. Ele dormia tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim, algo mudava. Eu não sabia, mas aquilo era só o começo. O que eu ia descobrir nos dias seguintes ia destruir tudo o que eu acreditava sobre amor, família e confiança. E pior, meu pesadelo estava só começando. Os dias passavam, mas aquela cena da cozinha não saía da minha cabeça. O jeito que Antero e Beatriz se olharam, a forma como se afastaram assim que me viram, algo ali não estava certo. Tentei ignorar, seguir com a vida, mas o incômodo não sumia. E o pior, eu sentia que só eu percebia. Minha mãe, Dona Lourdes, achava Beatriz uma santa. Meu pai, seu Geraldo, não prestava atenção nessas coisas. Mas eu via, eu sentia, e no fundo já sabia que tinha algo errado. Rita, minha melhor amiga, insistia. Francisca, mulher, escuta teu coração. Se tá sentindo que tem coisa errada, abre o olho. Mas eu não queria ver. Amar alguém é perigoso. A gente se engana, finge que não vê, só para não perder a pessoa.
E eu amava Antero, desde menina, desde os tempos em que a gente sonhava junto. Foi num fim de tarde, voltando da venda do seu Amadeu, que o segundo sinal veio. Passei perto da pracinha e vi Antero sentado num banco. E Beatriz ao lado dele. Minha irmã ria de um jeito solto, confortável, como se aquele momento fosse normal. Quando me viram, foi tudo rápido demais. Beatriz ajeitou a saia. Antero coçou a nuca, levantou depressa. Francisca estava só conversando. Só conversando. Não respondi nada. Engoli seco e segui para casa. Mas minha cabeça fervia. O que minha irmã fazia sentada na praça com meu marido? Que conversa era aquela que precisava ser escondida? Quando Vicente veio correndo me abraçar, minha raiva diminuiu um pouco. Meu filho era meu mundo. Eu não podia desmoronar. Mas naquele dia, pela primeira vez, dormi de costas para Antero. Algo estava mudando em mim. Os dias passaram e comecei a observar mais. Cada detalhe, cada movimento. E foi aí que percebi. Antero estava diferente. Se arrumava mais para sair, passava perfume antes de ir para a feira, coisa que nunca fazia. E Beatriz? Sempre por perto, sempre se oferecendo para ajudar. Minha mãe vivia elogiando. Que menina boa essa minha filha, sempre tão prestativa. Mal sabia ela. Uma noite, acordei e notei a cama vazia. Antero não estava ao meu lado. O coração acelerou. Levantei devagar e fui até a cozinha. Nada. Olhei pela janela. Lá estava ele, no quintal, falando baixinho com alguém. Tentei ver, mas a escuridão escondia o rosto. Meu peito apertou. Voltei para a cama antes que ele me visse, mas naquela noite eu não dormi. Algo estava acontecendo e eu precisava descobrir. Eu sabia que uma vez que a verdade viesse à tona, minha vida nunca mais seria a mesma. Mas eu não podia mais fugir. Algo dentro de mim gritava que aquele casamento não era mais só meu, e eu precisava saber a verdade. O problema é que, às vezes, descobrir a verdade pode ser pior do que viver na mentira. Eu só não sabia que o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite, comecei a sentir que eu não era mais dona da minha própria casa. Cada canto parecia esconder um segredo, cada risada baixa entre Antero e Beatriz me feria como uma lâmina invisível. Eu não queria acreditar, mas a verdade estava ali, me cutucando, me chamando. Até quando eu ia fingir que não via? No café da manhã, observei os dois. Beatriz servia o café de Antero, rindo de algo que ele disse. Minha mãe, Dona Lourdes, nem percebia. Esses dois se dão tão bem, né, Francisca? Aquelas palavras me deram enjoo. Como eu ia dizer que não achava aquilo normal? Como eu ia abrir os olhos da minha própria família sem provas? Minha amiga Rita sempre dizia que mulher sente quando algo está errado, e eu sentia. Um dia, fui ao armazém do seu Amadeu e ele puxou conversa. Dona Francisca, vi seu marido esses dias, mas não estava sozinho, não. Meu sangue gelou. Tentei manter a calma. Com quem? Ele coçou a barba. Uma moça, muito parecida com a senhora. Meu coração disparou. Voltei para casa com as pernas bambas. Beatriz não estava, nem Antero. O vento balançava a cortina da cozinha. Um nó se formou no meu peito. Fui até o quintal e, de longe, vi um vulto passando atrás do galinheiro. Me aproximei devagar, o coração disparado. Foi então que ouvi uma risada abafada. Era Beatriz, e a voz de Antero junto com a dela. Não quis ouvir mais nada. Dei meia volta e voltei para dentro. Me apoiei na pia, tentando respirar. Era isso, eu já sabia. Mas como provar? Beatriz era minha irmã, Antero era meu marido. Se eu falasse alguma coisa, iam dizer que era coisa da minha cabeça. Mas aquilo já não era coisa da minha cabeça. Aquilo era real. Naquela noite, me deitei ao lado de Antero sem dizer uma palavra. Ele dormiu rápido, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu fiquei acordada, fitando o teto. Se eu quisesse descobrir a verdade, ia ter que esperar o momento certo. E no fundo, eu sabia. Esse momento estava cada vez mais perto. Meu coração doía. A traição já estava ali, diante dos meus olhos,
Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Beatriz e Antero não iam parar só na traição. Eles tinham planos, e esses planos incluíam me tirar do caminho. Eu só não sabia o quanto minha vida estava prestes a mudar, para sempre. Os dias foram passando, e eu comecei a observar cada detalhe. Antero chegava mais tarde, sempre com uma desculpa diferente. Beatriz andava pela casa com um sorriso debochado, como se soubesse de algo que eu não sabia. Mas eu sabia. Eu sentia. E isso me matava por dentro. Só que eu não ia deixar barato. Foi numa tarde, enquanto estendia a roupa no varal, que escutei Beatriz sussurrando no quarto dela. Me aproximei devagar, o coração na boca. Ela não desconfia de nada. É questão de tempo. A voz de Antero veio em resposta. Tem que ser perfeito, Beatriz. Se errarmos, vamos perder tudo. Meu sangue gelou. Eles estavam tramando alguma coisa. Contra mim. Naquela noite tentei agir normal. Sentei à mesa, servi a janta como sempre. Dona Lourdes elogiava a comida sem perceber a tensão no ar. Vicente, meu filho, falava animado sobre algo da escola, mas eu mal ouvia. Meu olhar estava fixo em Beatriz e Antero. Eles trocavam olhares, cúmplices. E eu ali, no meio dos dois, sem que ninguém percebesse o jogo sujo que estava acontecendo. Esperei todos dormirem e fui até o quarto de Beatriz. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme. O que você está tramando? Ela me olhou, fingindo inocência. Do que você está falando, Francisca? Eu avancei um passo. Não se faça de desentendida. Eu sei do que está acontecendo. Ela sorriu, mas havia veneno naquele sorriso. Então prova. Eu tremia de raiva, mas saí dali. Se eu queria justiça, ia precisar ser mais esperta. Não podia agir no calor do momento. Então, naquela noite, tomei uma decisão. Eu ia descobrir a verdade, por mais que doesse. Se meu próprio marido e minha irmã estavam tramando contra mim, eu ia virar o jogo antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, fui até a casa da Rita, minha amiga de infância. Contei tudo. Ela me olhou séria. Francisca, isso não é só traição. Eles querem te prejudicar. Respirei fundo. Eu sei. Mas como eu provo? Ela pensou por um instante, depois segurou minha mão. Você vai precisar pegar eles no flagra, de um jeito que ninguém possa negar. Minha mente trabalhava rápido. Eu precisava ser paciente, esperar o momento certo. Mas uma coisa eu já sabia. Antero e Beatriz não estavam apenas se divertindo. Eles tinham um plano. E eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais. A única certeza que eu tinha? O perigo dentro da minha própria casa estava prestes a explodir. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada vez que eu via Antero e Beatriz juntos, um frio subia pela minha espinha. O pior era agir como se nada estivesse acontecendo. Se eu queria pegar os dois no flagra, tinha que ser no momento certo. Mas a cada olhar trocado entre eles, eu sentia que meu tempo estava acabando. Comecei a reparar nos horários de Antero. Antes, ele sempre chegava no mesmo horário, exausto do trabalho na feira. Agora, dizia que precisava resolver uns negócios com um fornecedor. Beatriz? Sempre saía na mesma hora que ele. Uma vez tentei segui-los, mas fui interrompida por Dona Lourdes, que queria minha ajuda. Você tá pálida, minha filha. Tá passando bem? Sorri forçado. Tô sim, mãe. Mas eu não tava. Fui até Rita de novo. Ela me recebeu com aquele olhar preocupado. Francisca, você precisa tomar cuidado. Se eles estão tramando algo contra você, podem se sentir ameaçados. Sentei na cadeira e escondi o rosto nas mãos. Eu só preciso de provas, Rita. Preciso de algo que ninguém possa negar. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois sugeriu. Então, faça eles se sentirem seguros. Deixa eles acharem que você não desconfia de nada. Voltei para casa determinada. Se era um jogo que eles queriam, então eu ia jogar. No jantar, sorri, servi a comida e até perguntei sobre o dia de Antero na feira. Ele me olhou desconfiado, mas respondeu normalmente. Beatriz sorriu de canto. Ela sabia que eu sabia. Mas naquele momento, ela achava que estava vencendo. Deixei que pensasse assim. A chance que eu esperava veio mais rápido do que eu imaginava.
No meio da noite, acordei e percebi que Antero não estava na cama. O coração acelerou. Levantei devagar, pé ante pé. Abri a porta do quarto com cuidado. O corredor estava escuro, mas ouvi um ruído vindo do quarto da Beatriz. Meu corpo inteiro gelou. Era agora. Me aproximei e encostei o ouvido na porta. Risadinhas abafadas. Meu sangue ferveu. Respirei fundo. Se eu abrisse aquela porta agora, faria um escândalo que acordaria a rua inteira. Mas não. Eu queria que eles caíssem na própria armadilha. Voltei para o quarto, fechei os olhos e prometi a mim mesma. Amanhã eu ia dar o troco. Na manhã seguinte, fingindo estar distraída, deixei escapar que iria passar o dia fora, visitando uma prima na feira de outra cidade. Vai dormir por lá? Beatriz perguntou, tentando esconder a curiosidade. Talvez, respondi. O brilho nos olhos dela confirmou tudo o que eu precisava saber. Se eles pensavam que estavam no controle, mal sabiam que o jogo estava prestes a virar. Eu saí de casa logo cedo, fingindo que ia viajar. Dei um beijo no Vicente e deixei claro que só voltaria no outro dia. Antero e Beatriz me olharam de canto, tentando esconder a animação. Vi o brilho nos olhos da minha irmã e a forma como Antero desviou o olhar. Eles achavam que tinham vencido. Mal sabiam que aquela seria a noite da queda deles. Fui para a casa da Rita, que já estava sabendo do plano. Você tem certeza disso, Francisca? Isso pode acabar muito mal. Respirei fundo e assenti. Eles não vão parar se eu não fizer algo. Passei o dia todo ali, fingindo tranquilidade, mas por dentro o nervoso me corroía. Quando o sol começou a baixar, peguei o caminho de volta. O coração batia forte. Era agora. Cheguei em casa no silêncio da noite. As luzes estavam apagadas, mas a porta dos fundos entreaberta. Eu sabia que eles estavam ali. Fui pisando leve, sem fazer barulho. Meu corpo inteiro tremia, mas eu continuei. No corredor, ouvi um sussurro vindo do quarto da Beatriz. Meu sangue ferveu. Era agora ou nunca. Com o coração na boca, empurrei a porta com força. E lá estavam eles. O que vi ali me destruiu por dentro. Beatriz cobria o corpo apressada e Antero se jogou para longe da cama. O olhar de choque dos dois foi como um soco no meu peito. Então era isso? Minha voz saiu cortante, tremendo de raiva. Eu não sabia se gritava, chorava ou se fazia os dois sumirem dali na mesma hora. Beatriz arregalou os olhos, tentando se explicar. Francisca, eu posso explicar. Mas o que tinha para explicar? Eu vi com meus próprios olhos. Antero ficou mudo, só vestindo as calças às pressas. A traição estava escancarada diante de mim. Minha própria irmã e o homem com quem eu dividi uma vida inteira. Minha visão ficou turva de tanta raiva. Vicente apareceu na porta, sonolento, esfregando os olhinhos. Meu coração apertou. Não queria que meu filho visse aquilo. Beatriz se encolheu e Antero tentava se recompor. Você destruiu nossa família. Eu cuspi as palavras com tanto ódio que minha voz saiu embargada. E ali eu soube que não havia mais volta. O estrago estava feito. Eu apontei para a porta. Saiam daqui. Os dois. Minha voz era baixa, mas firme. Antero olhou para Beatriz, depois para mim, como se procurasse uma saída. Mas não tinha. Ele pegou as poucas coisas dele às pressas. Beatriz choramingava, mas eu não queria mais ouvir nada. Naquela noite, eu perdi um marido e uma irmã. Mas eu ainda ia descobrir que essa traição era só o começo. Depois daquela noite, a casa ficou silenciosa. Beatriz e Antero se foram. Mas o vazio que deixaram era pior que a presença deles. Meu peito ardia, mas eu não podia desmoronar. Vicente precisava de mim. Passei os dias tentando manter a rotina, mas a humilhação me acompanhava. A cidade inteira sabia. Ser traída já era ruim, mas ser traída pela própria irmã, isso não tinha perdão. Rita veio me ver, preocupada. Francisca, você precisa reagir. Não pode deixar eles te destruírem. Mas como eu faria isso? Como esquecer? Cada canto da casa me lembrava da traição. O cheiro de Antero ainda impregnava os móveis.
Minha irmã, minha própria carne. Como ela teve coragem? Mas o pior era o medo que começou a crescer dentro de mim. E se Antero não fosse embora de vez? Os dias passaram e ninguém viu Antero ou Beatriz. Achei que tinham ido embora da cidade e isso me trouxe alívio. Mas um dia, voltando do mercado, senti que alguém me seguia. O frio subiu pela espinha. Era ele. Parado do outro lado da rua, Antero me encarava. O olhar dele não era de arrependimento, era de raiva. Algo dentro de mim me dizia que ele não ia desistir tão fácil. Acelerei o passo e entrei em casa trancando a porta. Meu coração batia forte. Mãe, o que foi? Vicente perguntou, notando meu nervosismo. Sorri para ele, tentando fingir calma. Nada, meu filho, só um dia cansativo. Mas por dentro, eu sabia. Antero estava à espreita, e quando um homem ferido se sente encurralado, ele se torna perigoso. Naquela noite, mal dormi. Cada barulho me fazia saltar na cama. Tranquei tudo, chequei as janelas 3 vezes. Eu não confiava mais em Antero. Não depois de tudo. O pior é que eu sentia que ele queria mais do que apenas me assustar. Ele queria algo maior. Ele queria se vingar. E Beatriz? Será que ela sabia dos planos dele? Eu tinha um pressentimento terrível. Os dias seguintes foram um tormento. Toda vez que saía de casa, sentia os olhos dele em mim. Até que um dia, uma vizinha veio correndo. Francisca, você tem que sair daí. Antero tá falando que vai fazer uma loucura. Meu corpo gelou. Eu sabia que ele era capaz de tudo, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Era isso. O pior ainda estava por vir. Sem pensar 2 vezes, peguei Vicente e corri para a casa de Rita. Eu precisava me proteger, precisava proteger meu filho. Se Antero queria me destruir, ele teria que passar por cima da minha coragem primeiro. Mas a verdade é que eu não fazia ideia do que ele estava planejando. E quando descobri, era muito pior do que eu imaginava. Na casa de Rita, eu tentava manter a calma, mas minhas mãos tremiam. Vicente brincava no quintal, alheio ao medo que crescia dentro de mim. Antero estava tramando algo. Eu não sabia o quê, mas sentia no peito que não era coisa boa. Você não pode ficar se escondendo, Francisca, Rita disse. Esse homem tem que pagar pelo que fez. Mas como? Eu era uma mulher sozinha e ele sempre foi bom em se fazer de vítima. Naquela mesma noite, ouvi uma conversa entre Rita e seu marido, seu Amadeu. Aquele traste está espalhando mentira na feira, ele disse. Dizendo que você surtou, que você é perigosa e que o Vicente está em risco contigo. Meu sangue gelou. Ele estava tentando me desmoralizar, virar a cidade contra mim. Ele sabia que se conseguisse me pintar como louca, eu perderia tudo. Até meu filho. No dia seguinte criei coragem e fui ao mercado. As pessoas cochichavam, desviavam o olhar. Eu sabia o motivo. Antero tinha espalhado veneno. Uma vizinha, Dona Neide, me chamou num canto. Francisca, escuta o que eu vou te dizer. Ele quer te ver destruída. Eu ouvi ele falando com um homem estranho ontem à noite. Eles estão tramando algo grande. Meu coração apertou. Eu precisava agir. Voltei correndo para a casa de Rita, mas antes de entrar, vi uma cena que me deixou sem ar. Antero estava do outro lado da rua, encostado num poste, me observando. O olhar dele não tinha ódio, tinha desprezo. Como se já tivesse vencido. Engoli em seco e entrei rápido, trancando a porta. Ele tá ali. Sussurrei. Rita olhou pela janela. Você tem que ir à polícia, Francisca. Mas e se ninguém acreditasse em mim? Naquela noite, Vicente dormia tranquilo, mas eu não conseguia fechar os olhos. Pensava no que Dona Neide tinha dito. Antero não estava sozinho. Ele tinha cúmplices. E eu? Eu só tinha minha coragem. Mas coragem, às vezes, não é suficiente. Foi então que ouvi um barulho do lado de fora. Passos pesados na terra. Meu corpo congelou. Será que era ele? A luz do lampião tremulava quando Rita apareceu na porta do quarto. Tem alguém lá fora. Meu coração disparou. Peguei Vicente nos braços. Precisava protegê-lo. Seu Amadeu pegou a espingarda e foi até a porta. Se for ele, eu atiro, disse firme. Mas o silêncio lá fora era ainda mais assustador.
O que Antero queria? Ele queria que eu vivesse assim, com medo? Ou ele estava esperando a hora certa para atacar? Eu sabia que fugir para sempre não era uma opção. Antero queria me tirar tudo, minha dignidade, minha liberdade, meu filho. E se eu não fizesse nada, ele ia conseguir. Naquela noite, decidi. Eu não ia mais correr. Se ele quisesse me destruir, teria que me enfrentar. Mas o que eu não sabia era que ele já tinha dado o próximo passo. E eu estava prestes a descobrir da pior forma possível. Eu não dormi aquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, com Vicente aninhado nos meus braços. O medo e a raiva brigavam dentro de mim. Rita e seu Amadeu tentaram me acalmar, mas eu sabia que aquilo não ia parar. Antero queria acabar comigo. E se eu não tomasse uma atitude, ele ia conseguir. Ele já tinha me tirado tudo. Só faltava o meu filho. No dia seguinte, fui à feira. O sol ardia, e o cheiro das frutas misturado com poeira fazia meu estômago embrulhar. Todos me olhavam torto, cochichavam. Lá vem a doida que abandonou o marido, ouvi um homem dizer. Apertei os punhos. Antero tinha espalhado sua versão da história. Na cabeça deles, eu era a vilã. Mas pior do que isso, eu estava sozinha nessa luta. Foi então que vi Dona Neide correndo em minha direção. O desespero no rosto dela me fez gelar. Francisca, corre! Eu ouvi o Antero falando que ia te pegar hoje. Meu coração disparou. Pegá-la? Como? Onde? Antes que eu pudesse reagir, um carro velho parou com tudo perto de mim. A porta abriu e 2 homens desceram. Meus pés travaram. Eu sabia o que aquilo significava. Era uma armadilha. Tentei correr, mas um dos homens agarrou meu braço com força. Vem com a gente, dona, ele disse, arrastando-me para o carro. As pessoas da feira assistiam, mas ninguém fez nada. Ninguém queria se meter nos problemas de um casal. Solta ela! Dona Neide gritou, mas um dos homens empurrou ela para o lado. Fui jogada dentro do carro e a porta bateu com tudo. O desespero me engoliu. A estrada de terra passava rápido pela janela. Eu tremia da cabeça aos pés. No banco da frente, um dos homens acendia um cigarro, como se aquilo fosse só mais um dia comum. Onde vocês estão me levando? Perguntei, com a voz embargada. O homem olhou pelo retrovisor e sorriu. O Antero quer ter uma conversinha com você. Meu corpo gelou. Eu sabia que aquela conversa poderia ser minha última. A viagem parecia não ter fim. Meu coração batia tão forte que doía. Tentei pensar numa saída, mas eu estava presa, sem forças, sem ninguém para me ajudar. Onde estava Vicente? Será que Rita e seu Amadeu sabiam que tinham me levado? O carro parou de repente. O homem do cigarro olhou para o outro e riu. Chegamos. Meu estômago revirou. Era agora. Ou eu lutava, ou seria o meu fim. A porta do carro abriu e um dos homens puxou meu braço. Fui arrastada para fora. O sol batia forte e a poeira entrava no meu nariz. E então eu o vi. Antero, de pé, de braços cruzados, esperando. O sorriso dele era de puro desprezo. Te avisei que isso não ia acabar bem para você, né, Francisca? O medo tentou me dominar, mas eu não deixei. Se ele queria me quebrar, teria que lutar muito. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Antero estava ali, de pé, me olhando como se eu fosse nada. Como se minha vida não valesse mais que o chão empoeirado sob seus sapatos. Meus braços tremiam, mas eu me obriguei a ficar firme. Ele caminhou devagar até mim, com aquele sorriso cínico. Fugiu de mim, Francisca? Achou que ia viver feliz sem o meu nome? Eu apertei os punhos. Queria gritar, xingar, mas eu sabia que isso só ia piorar as coisas. O que você quer, Antero? Perguntei com a voz seca. Ele riu, como se eu tivesse feito a pergunta mais estúpida do mundo. Quero o que é meu. Ele passou os dedos no queixo. Quero você e meu filho. Meu sangue gelou. Não, isso não. Eu não ia deixar Vicente cair nas mãos dele. O Vicente não é uma mercadoria para você exigir de volta. Cuspi as palavras, mas meu coração batia forte. Antero estreitou os olhos. Você acha que pode decidir sozinha? Acha que pode me roubar e sair ilesa?
Ele fez um sinal para os homens que me trouxeram, e um deles deu um passo à frente. Senti o corpo congelar. Se eu não fizesse algo rápido, aquele homem ia me machucar. Antes que eles pudessem me tocar, ouvi um barulho vindo da estrada. Um chiado de pneus. O carro de seu Amadeu apareceu, levantando poeira. Meu coração quase saiu pela boca. Ele veio! O carro parou de repente e Rita desceu correndo com uma faca na mão. "Solta ela, seu desgraçado!" gritou. Antero riu. Mas que cena bonita! Os heróis vieram salvar a mocinha? Meu peito ardia de medo, mas eu sabia que não podia ceder. Antero deu um passo para trás, os olhos avaliando a situação. Ele era covarde. Só valente quando a vítima não tinha ninguém por perto. "Isso ainda não acabou, Francisca", ele disse, apontando um dedo para mim. "Você pode fugir, pode se esconder, mas eu sempre vou estar por perto. Você nunca vai se livrar de mim." O silêncio pesou. Seu Amadeu cruzou os braços e olhou firme para Antero. "Se encostar nela de novo, Antero, eu mesmo cuido de você." A tensão no ar era sufocante. Antero sabia que, naquele momento, ele não tinha vantagem. Os homens dele pareciam hesitar. O covarde bufou e fez um sinal para os capangas. "Vamos embora." Mas isso ainda não terminou. Eu sabia que ele falava sério. Os homens de Antero entraram no carro e sumiram estrada afora. Rita me abraçou forte e eu senti as pernas fraquejarem. Eu tinha escapado. Por pouco. Mas eu sabia que aquilo era só um aviso. Antero não ia desistir. Ele queria vingança. Ele queria destruir minha vida. E agora, mais do que nunca, eu precisava encontrar um jeito de acabar com ele antes que ele acabasse comigo. Eu mal conseguia respirar. As palavras de Antero ainda ecoavam na minha cabeça. "Você nunca vai se livrar de mim." Mas eu tinha que ser forte. Por mim, pelo Vicente. Rita me segurava firme e seu Amadeu olhava a estrada, como se esperasse que o desgraçado voltasse a qualquer momento. "Isso não acabou, Francisca", ele disse sério. "Mas agora ele sabe que você não tá sozinha." O medo me engolia. Eu sabia que Antero não ia desistir. Eu precisava de algo que pudesse realmente pará-lo. Foi quando Rita segurou minhas mãos e olhou bem nos meus olhos. "Francisca, ele pode ter dinheiro, pode ter influência. Mas e se a gente tiver uma prova? Algo que destrua ele de vez?" Eu franzi a testa. "Como assim?" Rita respirou fundo. "A Beatriz, ela sabe de alguma coisa." Beatriz. O nome da minha irmã saiu da boca de Rita como um veneno. Era difícil até pensar nela. Depois de tudo que me fez, eu queria esquecer que ela existia. Mas, será que ela sabia algo? Será que Antero confiava nela o bastante para deixar escapar os podres dele? "Francisca", seu Amadeu disse, "essa moça pode ser sua pior inimiga, mas pode ser sua única chance de se livrar desse homem." Minha cabeça girava. Eu não queria encarar Beatriz de novo, mas Rita estava certa. Ela poderia ter uma arma contra Antero. Respirei fundo e assenti. "Tá certo, mas como a gente chega nela?" Rita sorriu de lado. "Deixa comigo." No dia seguinte, ela saiu cedo e foi atrás da Beatriz. Ela sabia onde encontrá-la. Sabia que, cedo ou tarde, minha irmã daria as caras. 2 noites depois, Rita voltou e sua cara dizia tudo. Ela tinha conseguido. "Francisca, eu convenci ela a te encontrar." Meu estômago revirou. "E o que ela disse?" Rita suspirou. "Ela não quer falar muito, mas eu vi no olhar dela. Ela tem medo." Isso me pegou de surpresa. Beatriz sempre foi manipuladora, mas medo? Isso significava que Antero estava escondendo algo grande. Naquela noite, Beatriz apareceu. Assim que botei os olhos nela, senti um ódio subir pelo meu peito, mas me segurei. Ela parecia diferente. Mais magra, os olhos fundos. "O que você quer?" perguntei seca. Ela suspirou. "Eu sei que você me odeia, Francisca, mas eu errei, e agora ele quer me destruir também." Meu coração apertou. Antero a usou e agora queria descartá-la. "Ele te ameaçou, não foi?" perguntei. Beatriz abaixou a cabeça. "Ele tá me culpando por tudo.
Disse que se eu abrir a boca ele me mata. Meu sangue gelou. Então era isso. O que você sabe, Beatriz? Minha irmã respirou fundo. Eu sei de tudo, Francisca. Tudo. Naquele momento percebi, eu finalmente tinha a arma que precisava para derrubar Antero de uma vez por todas. Eu olhava para Beatriz esperando. Ela tremia, os olhos marejados. Se eu contar, ele me mata, Francisca. Minha voz saiu fria. Se você não contar, ele vai te usar e depois te matar do mesmo jeito. Ela abaixou a cabeça. Ele planejava sumir com você. Me disse que depois de um tempo, ninguém mais ia te procurar. Meu corpo congelou. Ele realmente queria me matar. Rita segurou minha mão com força. A gente precisa denunciar, Francisca. Eu sabia, mas o medo era maior. E quem vai acreditar na gente? Ele tem dinheiro, tem influência. Beatriz respirou fundo. Mas eu tenho provas. Meu coração disparou. O quê? Ela tirou do bolso um envelope amassado. Cartas. Ele escrevia para um sujeito que ia ajudar a sumir com você. Eu guardei. Eu não podia acreditar. Peguei as cartas e comecei a ler. Era a caligrafia de Antero. Ele falava de um plano, pedia detalhes de um lugar isolado. Isso é o suficiente para prender ele. Rita sorriu. Agora ele não escapa. Meu coração batia forte. Antero sempre achou que ia sair impune, que podia fazer o que quisesse. Mas dessa vez, ele ia pagar. No dia seguinte, fomos à delegacia. Seu Amadeu foi junto. O delegado leu as cartas com atenção e, pela primeira vez, eu vi no rosto dele a certeza de que algo precisava ser feito. Se isso aqui for verdade, ele está acabado. Algumas horas depois, veio a notícia. Antero tinha sido preso. Quando ouvi isso, minhas pernas fraquejaram. Finalmente, estava acabado. Mas o desgraçado ainda tentou fugir. Quando os policiais foram prender ele na feira, ele correu, tentou pegar um cavalo emprestado, mas ninguém ajudou. Foi derrubado no chão como o rato que era. Eu soube que ele gritou meu nome, cheio de ódio. Mas eu não fui ver. Não precisava. Pela primeira vez, eu estava livre. Eu e meu filho, Vicente, podíamos respirar em paz. Beatriz desapareceu depois daquilo. Não sei se por vergonha ou medo. Nunca mais a vi. Mas Rita ficou. Ela era minha irmã de alma, meu anjo da guarda. Com o tempo, a dor foi diminuindo. Vicente cresceu forte, estudou, virou homem. Nunca deixei faltar amor para ele. E eu segui. Segui com as cicatrizes, mais livre. Hoje, olhando para trás, vejo que a vida me testou de todas as formas. Mas sobrevivi. Antero caiu e eu fiquei de pé. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que ninguém merece viver com medo. Se você está passando por algo parecido, peça ajuda. Não tenha medo. Você merece viver. E assim termina essa história. Uma história de dor, traição e recomeço. Mas também de força, de coragem e de justiça. Se tem uma coisa que aprendi, é que ninguém merece viver com medo. A vida sempre encontra um jeito de nos dar uma nova chance, basta a gente ter coragem para agarrá-la. Se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Sua presença e seu apoio fazem toda a diferença. Agora me conta nos comentários. O que você faria no meu lugar? Quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like e compartilha com alguém. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Aqui, toda semana, eu trago relatos reais que precisam ser ouvidos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se cuida e nunca se esqueça. Você é mais forte do que imagina.